Fala aí, Ofela, beleza? Ó, hoje eu vou comentar contigo um método para fazer alinhamento de direção em casa ou situações de emergência. Quem que nunca precisou, né? Então, vamos lá? Ô Lu, alinha a câmera aí para a gente começar logo. E eu vou fazendo esse processo de medir aqui na frente e medir aqui atrás até o momento em que essas duas medidas estejam exatas. Com esse processo, você vai conseguir chegar o mais próximo possível de uma convergência zero, que significa que as duas rodas dianteiras vão estar paralelas. Pois é, Ofela, quem que nunca precisou fazer um alinhamento de emergência depois de alguma coisa desagradável acontecer? Imagina o seguinte, você está fazendo um passeio fora de estrada, bate com a roda dianteira numa pedra, cai num buraco, dá uma torcida na direção. Você está viajando para longe, num lugar remoto, que não tem nenhuma oficina perto. Acontece alguma coisa parecida. Ou, nem isso, você pode estar viajando num domingo, mesmo aí pelas rodovias normais do Brasil, domingo, feriado, tudo fechado. Você não vai encontrar uma oficina por perto que tenha serviço disponível para realinhar o teu carro que bateu, por exemplo, num desses buracos maravilhosos que tem aí nas nossas rodovias super bem conservadas, né? E aí, como é que você faz? O volante entortou, uma roda está para um lado, outra roda está para o outro. Como é que você faz? Então nós vamos discutir aqui um método simples e que, parando em qualquer lugar que tenha dois cabos de vassoura, você vai conseguir, pelo menos, dar um jeito para você não ir daquele ponto até o próximo ponto de socorro com o carro todo torto e, o que é pior, moendo esses teus pneus que não são baratos, né? Quem tem pneu, principalmente Mude, all-terrain, em carro 4x4, pneu um pouco maior, é um prejuízo danado ficar com o pneu moendo com o carro desalinhado. Bom, para isso de conversa, o que a gente precisa ter na nossa caixa de ferramentas que a gente tem que ter sempre no carro, né? Porque se você vai fazer todos esses tipos de coisa, você tem que levar um mínimo de ferramentas que sejam suficientes para você fazer qualquer tipo de serviço emergencial. Uma das coisas que é super emergencial, que todo mundo já sabe, é arame. Quem não tiver arame dentro do carro pode se ferrar, porque não vai ter outra coisa para prender uma peça que esteja solta. Mas para esse serviço especificamente, de você fazer você mesmo o alinhamento, e aí quando eu falo de alinhamento, vamos falar só de convergência, tá legal? Porque camber e caster, o buraco é mais embaixo e, não dá para a gente fazer no meio da rua, no meio da estrada ou até mesmo em casa. Então, o que acontece é o seguinte, para início de conversa, todas as porcas de ajuste que tem nas barras de direção de carros 4x4, normalmente são muito grandes. Por exemplo, você pega uma Toyota Bandeirante, uma Hilux, uma L200, é tudo chave de 30 milímetros, coisa do gênero. E sempre chave de boca, tá? Soquete não serve, porque as porcas você tem que entrar com a chave de lado na porca. Você deveria ter pelo menos a chave que serve nas grandes porcas dos terminais de direção do teu carro. Ou se você não quiser ter uma chave específica, o que você faz? Não esqueça da velha e útil chave inglesa. Claro, essa aqui é pequenininha, mas tem chaves inglesas que abrem até 30, 35 milímetros. Outra coisa que é uma outra alternativa, já é um pouco mais grosseiro, mas uma chave de grifo também ajuda. E uma outra coisa que também é muito importante, que todo mundo deveria ter na sua caixa de ferramenta, é um alicate de pressão. Porque, na maioria das vezes, para você fazer um alinhamento, você tem que soltar a porca que prende o sistema e você tem que girar uma barra. Muitas vezes, ainda mais com o carro no chão, você não tem força com a mão para girar a barra, com a mão nua ou mesmo com uma luva, né? Então, o que você faz? Você
coloca o alicate de pressão, né, na medida correta para você conseguir girar a barra com menos esforço e aí colocar a barra na posição que você vai precisar antes de reapertar o sistema todo. Se você quiser ter em casa também para fazer em casa, você pode fazer uma ferramenta que é extremamente simples de fazer, mas a minha é muito sofisticada. O que eu fiz? Olha que coisa maravilhosa. Custou um dinheirão. Isso aqui é um tubinho de ferro de meia polegada. Essa parte aqui. Aqui, ó. Sabe o que é isso? Vergalhão de construção. 716. Eu botei duas aqui, mas nem precisa de duas. Você pode fazer com uma só. Você solda uma porca de qualquer medida, com qualquer parafuso de qualquer medida aqui. Esse parafuso aqui, com essa cabecinha em T aqui, que eu também soldei, que fica mais fácil de você apertar, a única serventia dele é prender esse ferrinho de dentro para ele não sair do lugar. Porque é esse tipo de vara, né, com comprimento ajustável, que vai ajudar você a fazer a medida lá embaixo do carro para saber se o alinhamento está correto ou não. Porra, mas você vai carregar um negócio desse no carro para tudo que é lugar que você vai? Claro que não. É por isso que o arame é tão importante. Porque mesmo num lugar ermo, ou você chegando num posto de gasolina, o posto de gasolina está sempre aberto, ou na casa de alguém que está no meio de uma estrada remota ou alguma coisa assim, você sempre pode ter a sorte de encontrar cabos de vassoura. Então você pega 2 cabos de vassoura com o nosso valoroso arame, né? Bota 2 arames ou um, sei lá, nos cabos de vassoura e assim você vai conseguir ter uma ferramenta em que os 2 cabos de vassoura eles vão deslizar entre si e você vai poder, né, conferir as medidas. Você chega lá na roda, mede quanto está de um lado, prende o arame, aí vai estar do outro lado, aí soltando e prendendo o arame, você consegue ter uma ferramenta em que você vai poder medir e fazer a comparação entre um lado e o outro da roda. Beleza? Então, dadas essas condições iniciais e todo o ferramental sofisticadíssimo que você vai precisar para fazer esse serviço, vamos lá para fora, que eu vou botar um dos carros lá no fosso para te mostrar como o negócio é dificílimo de fazer. Vamos lá. Então, Fela, o que eu vou fazer? O alinhamento que a gente faz de emergência é sempre um alinhamento em que a gente procura colocar a convergência em 0 grau. O que significa a convergência zero? Significa que as 2 rodas da frente estão absolutamente paralelas. Aí alguém vai falar assim, mas no manual do meu carro diz que a convergência tem que ser 2,5 graus fechado, mais ou menos meio grau. Não importa. O caso é o seguinte, nós estamos fazendo um procedimento de emergência. E na emergência não existe melhor medida para a convergência do que deixar as 2 rodas dianteiras absolutamente paralelas. Aliás, na minha experiência e de vários colegas, o que a gente tem notado ao longo dos anos é o seguinte, quanto maior o pneu que a gente passa a usar, mais se justifica migrar a convergência do carro para uma convergência zero. Quanto maior o pneu, mais próximo de zero ou no zero, a convergência deve ficar. Você vai notar que, dependendo do estrago que foi feito, mesmo depois de você fazer esse procedimento, pode ser que o teu volante fique torto. Não tem problema, você até pode continuar a viagem com o volante torto, mas sabendo que as rodas dianteiras estão retinhas. No caso deste carro aqui, eu vou mostrar um macete adicional, que é para a gente deixar o volante retinho, zeradinho. Mas isso é no final do procedimento. Então eu vou lá para baixo, porque lá embaixo eu vou poder te mostrar todas as barras e todas as porcas e onde você tem que mexer. Beleza? Vamos lá. Bom, Fela, a primeira coisa que eu quero te mostrar é o seguinte. O lugar principal onde nós vamos mexer é nessa barra aqui que liga uma roda à outra. É nessa barra que
nos carros estilo Jeep, né? Toyota Bandeirante, Jeep Willys, Jeep Ford, Troller, etc e tal. É nessa barra que a gente vai mexer, vai torcer ela, e com essa torção a gente vai fazer os terminais de direção se afastarem ou se aproximarem da barra, de um lado e de outro. Então, vai ser esse movimento de se afastar ou de se aproximar da barra que vai fazer as rodas abrirem ou fecharem. Em outros carros que têm a suspensão independente na frente, o mais comum é você ter terminais de direção independentes, cada um saindo de um lado da caixa de direção, que normalmente é uma caixa de direção horizontal, e aí você vai fazer essa aproximação do terminal de direção ou o afastamento do terminal de direção independentemente em cada um dos lados, porque os dois lados não são conectados entre si, como no caso aqui dos veículos estilo Jeep. A outra coisa, antes de começar, que é importante a gente saber é o seguinte: como nós vamos usar aquela barra extensível para fazer medidas, e nós vamos fazer a medida da distância de um pneu ao outro pneu. Então, para isso, o que é importante? É que você defina um ponto onde você vai encostar a barra. O ponto que a gente costuma usar é um ponto que esteja na horizontal aqui junto com o eixo, porque no eixo está o centro da roda. Então a gente tem que marcar algum lugar aqui, visualmente, com giz, com qualquer coisa, para você, quando você for colocar a barra aqui para fazer a medida, você sempre usar o mesmo ponto dos dois lados, atrás e também na frente. Então, Fel, o que eu vou fazer? Eu tenho que verificar, basicamente o método é esse, né? Eu tenho que verificar se as duas rodas estão paralelas. Para as duas rodas estarem paralelas, essa distância das rodas aqui atrás do eixo tem que ser a mesma distância que as rodas têm na frente do eixo. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou vir aqui na parte de trás, vou encostar aqui a minha vareta extensível, já escolhi o lugar lá nos dois pneus onde eu vou encostar, está aqui. Essa é a distância. Medida essa distância, eu vou prender esse parafuso aqui, ó, que assim a distância está marcada direitinho. Agora eu vou e faço a mesma coisa na parte da frente do eixo. Ou seja, na mesma posição, eu pego a vareta e encosto aqui no pneu. Veja, se houver qualquer tipo de diferença de distância, eu vou inclinar aqui a vareta só para efeitos de fazer uma comparação como se tivesse errado. Então vou abaixar um pouquinho aqui, aqui vai dar menos. Então se tiver uma distância assim, ó, aqui por exemplo está, sei lá, 3 milímetros mais longe do que na parte de trás. Se aqui na frente estiver mais apertado do que atrás, significa que as rodas estão fechadas na frente, estão convergindo. Então eu já sei que depois de soltar essas porcas aqui do varão, eu tenho que girar o varão para um sentido em que faça na frente as rodas abrirem. Já pode acontecer o contrário. Pode ser que aqui atrás esteja com uma medida e aqui na frente esteja uma medida maior, ou seja, pode ser que esteja com folga aqui na frente. Se estiver com folga aqui na frente, significa que a parte da frente das rodas está aberta, está divergente. Então, nesse caso, eu giro o varão ao contrário, fazendo com que a parte da frente das rodas feche. E eu vou fazendo esse processo de medir aqui na frente e medir aqui atrás, até o momento em que essas duas medidas estejam exatas. Claro que com um processo desse,
Nada é absolutamente exato. Pode dar aí uma diferença de 1 milímetro, meio milímetro, seja lá o que for, mas com esse processo você vai conseguir chegar o mais próximo possível de uma convergência zero, que significa que as duas rodas dianteiras vão estar paralelas. Chegou na regulagem final? Beleza. Segurou o varão de novo, apertou as porcas e vai embora. Pau no burro, porque agora você está com, pelo menos, com a convergência do carro corrigida. Ô Fela, uma coisa que eu ainda não comentei é que essas porcas do varão, de um lado ela é porca direita e do outro lado a porca é esquerda. O que é bastante lógico de entender, né? Porque se as duas porcas fossem direitas, na hora que você gira o varão, as duas iriam para o mesmo lado. Então é por isso que você tem que estar atento na hora de fazer o desaperto, né, dessas porcas, para você identificar no teu carro qual delas é a porca que tem rosca direita e a porca que tem rosca esquerda. A dica adicional para o pessoal da Bandeirante é o quê? É que também dá para consertar se o volante ficar torto. Então o que você vai fazer? Depois de ajustar a convergência lá embaixo, você vem aqui, saindo da caixa de direção, aqui ó, nós temos aqui o braço Pitman e nós temos esse varão aqui, que sai daqui e vem aqui na frente, nesse terminal de direção. Então, é nesse varão que a gente pode corrigir a posição do volante. Então, você solta esta porca do lado de cá e essa porca do lado de cá. Igual, lá no varão. Uma é direita e a outra é esquerda. Soltou as duas porcas, quando você gira esse tubo aqui, a direção lá dentro, ela vai girar para um lado ou para o outro. Sempre lembrando daquela dica de que na hora que você for apertar essas porcas, coloca ou a chave de grifo ou o alicate de pressão na barra, que é para na hora que você fizer o torque nessa porca, ela não ficar torcendo o terminal da outra ponta da barra. Então, com uma mão você segura a barra, com a outra mão você aperta a porca. Então, Fela, conforme eu estava te falando, nos carros que têm suspensão independente na frente, né, os terminais de direção, eles não estão presos em barras que vão de um lado ao outro, que nem aquela dos carros do estilo Jeep, né? Aqui, olha, você tem normalmente uma caixa de direção horizontal e dessa caixa de direção saem os braços, né, axiais, com os terminais de direção que vão chegar lá na roda. E aí, aonde é que a gente vai apertar e desapertar a porca para fazer a roda abrir ou fechar? É justamente aqui, nesta porca. Do lado de cá, a mesma coisa. A porca está aqui e você vai segurar do lado de cá. E aí, ô Fela? Viu como é? O método é relativamente simples. Afinal de contas, a gente, com uma vara extensível, está comparando as distâncias entre os dois pneus atrás do eixo e na frente do eixo. Alguém vai me dizer, pô, Trovão, mas esse é um método tosco, né? Mas deixa eu te contar uma história. Eu sou usuário de Bandeirante há muitos anos. Na década de 80, nas próprias concessionárias da Mercedes, que é onde as Toyota Bandeirantes eram vendidas e onde a gente fazia as revisões de fábrica, etc. e tal, eles sempre usaram antenas extensíveis como essa para fazer alinhamento. Não existia máquina de alinhamento ou estação de alinhamento nessas concessionárias. Aliás, até hoje, eu tenho colegas de Band que usam uma vareta dessa para fazer o seu alinhamento. E conheço também ótimas oficinas mecânicas de Toyota Bandeirante que usam o mesmo método para alinhar o carro. Por uma razão muito simples. Conforme eu já comentei em diversos grupos, o sistema de eixo rígido com munhão da Toyota Bandeirante não permite que numa estação de alinhamento se faça qualquer tipo de ajuste, seja no câmbio,
seja no caster. Esses ajustes têm que ser feitos na oficina, através de uma revisão do munhão, dos rolamentos cônicos que existem no munhão. O caso do caster, normalmente o caster sai da medida porque a gente aumenta o tamanho do jumelo, ou então arqueia demais as molas, e a única maneira de fazer o ajuste do ângulo de caster, no caso dessa Toyota Bandeirante, vai ser através de colocação de cunhas entre o feixe de mola e o eixo, para fazer com que o eixo dianteiro gire mais para frente ou gire mais para trás. Então, é tosco, mas funciona, é garantido, funciona até hoje. Beleza, Fela? Você já sabe agora que você não precisa mais se preocupar em ficar moendo teus pneus aí com as rodas dianteiras tortas, caso você sofra algum acidente, que é muito comum, né? Num passeio 4x4, fora de estrada, ou numa viagem longa, e caindo aí num buraco, batendo numa pedra, ou qualquer coisa dessas acontecendo. Você mesmo pode resolver. Beleza? Espero que você tenha gostado. Um abraço!